Olá, sétimo ano, bom dia para vocês. Espero que todos estejam com muita saúde, que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês também. Como vocês sabem, a nossa aula, antes de começar, a gente faz a correção do exercício anterior. E então, a nossa próxima aula é a aula 4. A gente vai fazer a correção da aula 3, ok? Deixei aqui alguns exercícios para vocês. O tema aqui da nossa aula foi o líder, né, nas organizações religiosas. E aí eu deixei alguns exercícios. Aqui na atividade número 1, eu pedi para que vocês pintassem as características que um líder religioso deve nutrir. E depois eu pedi para que vocês fizessem um texto informativo falando sobre essas palavras, fizessem no caderno de vocês. Então vamos lá. O líder religioso, ele tem que ter fé, bondade, amizade, amor e dom. Esses são os sentimentos a serem nutridos, tá? Por um líder religioso. E na atividade 2, eu pedi para que vocês fizessem um texto, né, explicando o que vocês entenderam dessa frase aqui. Acredita-se que o líder nasce da experiência humana. E depois, aqui ao lado, eu queria que vocês fizessem um desenho representando o que vocês fizeram aqui. Essa atividade ela é totalmente pessoal e ela vai ser corrigida. Eu sempre peço para que vocês deixem no caderno, então novamente eu vou falar isso aqui. Vocês precisam ter isso anexado no caderno. Quem está imprimindo, cola no caderno. Quem está copiando, tem que copiar na matéria de ensino religioso. E aí tem uma outra coisa. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas ainda tem aluno com essa dúvida. Não precisa copiar os textos, ok? Os textos não precisam, não quero nenhum texto no caderno, não vou avaliar os textos. Os textos eu trago para vocês como forma de consulta, para que vocês possam consultá-los mais tarde. Eu trago o texto, falo sobre ele, explico, né? Em cima do texto a gente monta a aula, mas o texto fica para vocês consultarem na hora de responder, tá? Para facilitar vocês mesmo. Então eu sempre deixo anexado junto com as atividades o texto. Quem está imprimindo não tem necessidade de imprimir o texto. Se quiser, não vou falar que não pode, não é isso? Pode, quem quiser imprimir o texto também, não tem problema nenhum, é material para vocês. Mas se não tiver, às vezes está com pouca tinta, tem que dar uma economizada, fica tranquilo, tá? Porque eu só quero as atividades. As atividades eu faço questão que esteja no caderno, seja por impressão ou seja copiando, tá? E aí essas questões assim, que são pessoais e tal, eu vou estar corrigindo no retorno da aula, eu vou querer dar uma olhadinha nesses cadernos aí e eu vou estar conferindo, eu vou vistar os cadernos. Então, quem não está fazendo as atividades, faça, tá? Porque eu vou olhar assim, com certeza eu vou dar uma olhadinha no caderno de vocês, tá bem? Uma outra coisa, o chat. Gente, vocês precisam utilizar o chat. Vocês precisam deixar a presença de vocês lá, tá? Deixa a presença e eu vou estar lá no chat de 8 às 11 toda terça-feira. Então, sabe que vocês têm um horário agora para entrar e deixar a presença lá. Vai entrar, vai escrever presente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira essa dúvida lá também. Aproveita e troca uma ideia. Valeu, galera? Então, agora que a gente já teve o exercício anterior corrigido e explicado, a gente vai para a nossa aula de hoje, que é a aula 4. Então, galera, aqui na aula 4 a gente vai conhecer algumas características de algumas tradições religiosas, tá? Vou começar falando com vocês aqui sobre o animismo. Para Campbell, um grande pesquisador de religiões,
O animismo é uma forma religiosa muito antiga, talvez a mais antiga de todas, onde se buscava o significado das coisas, o sentido pleno da vida, sabe? Assim, tudo no universo estava animado por uma força espiritual. Pode-se dizer que tudo no mundo possui um espírito para os animistas. Assim, as árvores, as pedras, os astros, todos os animais, insetos e também até os objetos podem relacionar-se com as pessoas em um campo mais emocional. É uma coisa transcendente, sabe? É uma coisa bem sobrenatural mesmo. Para os seguidores do animismo, os espíritos animam o mundo, protegem a saúde, permitem boas colheitas, velam pelas pessoas e, sobretudo, pelos espíritos dos mortos. Se as pessoas forem más, podem ser castigadas por meios de catástrofes e doenças enviadas por eles. Os animistas invocam os espíritos para proteção. Eles festejam os mortos para que eles sejam favorecidos com cantos e danças ao som de tambores, e também podem utilizar em seus rituais algumas máscaras decoradas e pintadas com cores bem vivas, representando esses espíritos que são invisíveis. Então, essas são as características do animismo. Para eles, tudo tem vida, tá? Tudo é animado. Esse animado é referente à vida, não é animado de alegria, não. É animado de ter vida, tá? Tanto os animais como os objetos também. Tudo para eles tem vida. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o islamismo. A origem do islamismo se baseia nos ensinamentos do grande profeta Mohammed, popularmente conhecido como Maomé. Ele recebeu mensagens de Alá para transmiti-la aos homens e às mulheres. O livro sagrado para eles é o Alcorão. Para ser um muçulmano, é preciso acreditar firmemente que não há outro Deus senão Alá. E Mohammed é o profeta de Alá. Esta é a profissão de fé de um verdadeiro muçulmano. Eles acreditam que os profetas, os verdadeiros profetas, são Maomé e Jesus. E eles acreditam que o Alcorão ele é o único livro que é fiel à palavra de Deus, que é o único livro revelado por Deus, que os outros livros, assim como a Bíblia, foram corrompidos por homens, tiveram interferências humanas ali. E aí eles acreditam que o Alcorão não. O Alcorão é fielmente a palavra de Deus, sem essas interferências humanas, tá? Eles oram 5 vezes ao dia, começam a purificar-se lavando as mãos, depois o rosto e por último os pés. Eles põem-se de joelhos sobre um tapete, virando-se para Meca. Meca é uma cidade para eles muito importante. A gente já falou aqui, eu acho, em alguma aula. Eles recitam trechos do Alcorão e se prostam várias vezes. Uma vez por ano, durante um mês, ocorre o Ramadã. As pessoas adultas não comem nada, não bebem e não fumam, desde o nascer até o pôr do sol. Nesse período, eles meditam sobre a fome no mundo e eles se purificam de todas as suas faltas, aproximando-se deste modo seu coração ao coração de Alá. O Ramadã é um período que se localiza no 9º mês do calendário muçulmano. E aí, quando termina o mês do Ramadã, eles fazem uma grande refeição familiar, que é chamada Eid el-Segir. Acho que é isso. Há também Al-El-Kebir, onde os adultos vão a uma grande oração na mesquita e depois comem um carneiro em memória do profeta Abraão e o seu sacrifício. Nós temos aqui também que toda sexta-feira, ao meio-dia, os muçulmanos devem ir até a mesquita para orar. Do alto do minarete, torre da mesquita, o muezim, encarregado de anunciar o momento das preces, chama eles para a oração.
Antes de entrar, eles tiram os calçados, tá? O chão da mesquita já é coberto pelos tapetes para que eles possam fazer as orações. É o imame, líder religioso que preside a oração, e antes, né, de começar ele faz um discurso religioso. Pausa, vou tomar água. Bebam água, gente. Bebam muita água para poder ficar bem hidratado. Vamos seguir aqui. A gente tem o cristianismo, compreende diversas instituições religiosas que se separaram até os dias de hoje, por terem visões diferenciadas de doutrina, que são as denominações, tá? Mesmo assim, todos creem em Deus Pai, Criador do mundo, e em Jesus Cristo, Messias, o Filho de Deus. E ele tem como livro sagrado a Bíblia. Existem três formas de cristianismo que surgiram ao longo da história. A gente tem os católicos romanos, os católicos ortodoxos e os protestantes. Aos domingos, os católicos se reúnem para celebrar a missa. Os protestantes participam do culto e os ortodoxos celebram a divina liturgia. Então, perceberam aí a diferença, né? Os três fazem parte do cristianismo, são três linhas do cristianismo, mas cada um se refere de uma forma diferente, né? Os protestantes eles vão lá prestar o culto, os católicos eles vão celebrar a missa e os ortodoxos eles celebram a divina liturgia, tá? E cada um é diferente do outro. Os guias religiosos dos católicos são o Papa, os bispos e os padres. Já dos protestantes são os pastores e dos ortodoxos são chamados patriarcas, bispos e padres. Os católicos romanos e os protestantes, eles celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Pausa. Celebram no dia 25 como uma data, ela é uma data que todo mundo sabe que ela é figurativa, tá? Ela não é a data exata em que Jesus nasceu, não. Todos sabem que é apenas uma data de representação, tá? Não é a data que é oficial do nascimento de Jesus, porque isso ninguém sabe. Mas tanto os católicos quanto os protestantes têm essa data como referência, mas sabendo que ela não tem base bíblica, tá? Já os ortodoxos comemoram no dia 7 de janeiro. A maior festa para todos os cristãos é a Páscoa, porque nesse dia a gente celebra a ressurreição de Jesus, tá? Que ele ressuscitou dentre os mortos. E a oração do Pai Nosso ela é feita tanto por católicos como protestantes e ortodoxos, porém com algumas diferenças no texto, tá? Aqui a gente tem uma igreja de São Pedro e aqui a gente tem uma igreja evangélica. Como vocês sabem, as igrejas evangélicas elas se dividem em denominações. Aqui eu tenho uma imagem da Igreja Batista, mas a gente tem metodista, tem presbiteriana, temos assembleia, tá? Então temos várias denominações. Aqui eu trouxe uma atividade para vocês, onde vocês vão relacionar os três tipos de cristianismo, tá? As três vertentes do cristianismo, que são os católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes. Vocês vão relacionar aqui a letra B. Eu quero que vocês pesquisem sobre o Ramadã, o que é o Ramadã. Na letra C, por que as mulheres muçulmanas usam véu? Então, a letra B vocês vão encontrar no texto. Já a letra C vocês vão ter que pesquisar. Não tem no texto, é uma pesquisa extra que eu quero que vocês façam. Vocês sabem que faz parte das vestimentas muçulmanas para as mulheres o véu. E tem uma explicação, não é um acessório aleatório, tem um motivo para que elas utilizem. E aí eu quero que vocês pesquisem sobre
e expliquem aí na letra C. Na letra D, eu quero que vocês escrevam a principal característica da criança animista. Então, entendam, é a principal. Não quero todas as características, eu quero aquela característica que é a base do animismo. Muito fácil, minha gente. Bom, a letra E, nós temos aí pesquise sobre o shintoísmo. Sim, pesquisa extra. E depois que vocês pesquisarem esse shintoísmo, vocês vão fazer aqui na letra F uma comparação entre o shintoísmo e o animismo, tá? Quero que vocês comparem aí essas duas religiões, vejam os pontos em comum ou os pontos, os contrapostos, sabe? Então façam aí e escrevam na letra F. Gente, os exercícios findam aqui da aula 4, como vocês sabem. Na próxima aula, antes de começar a aula 5, eu estarei aqui com vocês fazendo a correção desses exercícios da aula 4. Não deixem de fazer a atividade, separem o tempo para realmente estar estudando, para que quando a gente retorne, e que eu espero que seja o quanto antes, mas que seja em segurança, a gente possa dar continuidade, né? Para que não fique ninguém perdido pelo caminho. Óbvio que a forma como a gente está estudando, ela não é uma forma convencional, não é uma forma que a gente estava preparado, né? Tá todo mundo nesse processo de adaptação, porém, todo mundo dando o seu melhor. Eu sei que daí vocês estão fazendo a parte de vocês e daqui a gente também tá. Mas a gente precisa tá sempre nesse ritmo para que não se perca, para que não dificulte mais ainda o retorno. Quando a gente voltar, eu sei que vocês vão ter dificuldades ainda em algumas matérias, talvez até na minha também, mas aí quanto menos questões a gente tiver para resolver no retorno, melhor. E é por isso que a gente tem o chat. Utilizem o chat, conversem com a gente por lá, passem para a gente como é que vocês estão, qual a dificuldade que vocês têm. Se vocês até se vocês estão tendo dificuldade em relação a fazer a atividade ou do portal, a acessar o portal, a gente poder estar dando uma ajuda para vocês, porque o que a gente quer é que vocês consigam produzir. E a gente precisa saber como é que vocês estão indo. E o nosso contato está sendo por lá. Então entra lá no chat, deixa uma mensagem pra gente, contando como é que tá, se está tudo bem, se está indo tudo tranquilo, como é que está sendo, qual é o melhor horário que vocês têm para estudar, tá bom? Tô no chat toda terça de 8 às 11, ok? Aguardo vocês lá e não deixem de fazer as atividades. Um grande beijo no coração de vocês. Desejo muitíssimo que a gente retorne o quanto antes e também faço votos de muita saúde para vocês e para a família de vocês, ok? Beijão, minha gente. Saudade.